Luana. Eu acho que é. Tá certo, então você tá olhando pra você alguma coisa. Pode começar. Pessoal, vamos calminho. Estão conseguindo enxergar? Sim. Então, assim, nossa matéria ainda pode ter várias abordagens dependendo do curso que a gente vai dar, né? No nosso caso, nós somos responsáveis o quê? Definir como que a máquina funciona, manutenção de máquina, nada disso, né? Qual é a nossa obrigação? É manter a máquina o quê? Abastecida, não é? Manter a fábrica funcionando. Então, quem trabalha na parte de logística dentro de uma fábrica, nessa disciplina especificamente, vai ter que manter o fluxo de materiais operando, certo? Sistema de movimentação, né? Como é que funciona? Então, nessa região aqui, nós sabemos que tem o recebimento, certo? Recebe, controle de qualidade, e aqui nós chamamos de almoxarifado, certo? Almoxarifado é onde o material fica guardado até a abertura da ordem de produção, né? Essas coisas aqui. Olha lá. Nós fizemos algumas contas que eu acho que vocês vão lembrar de cabeça, né? Nós colocamos aqui, para você trabalhar o dia todo, aqui tinha 8 bags de um produto da carcaça e o outro tinha 6 bags para dentro do farol. Lembra disso? Nós fizemos um cálculo, aqui era 8 para manter o dia, esse aqui 6. E aqui nós fizemos, cada vez que chega o kit elétrico, ele chega num pallet, esse pallet cabe 100 caixas, e cada caixa cabe um kit elétrico. Nessa linha aí, bom? Então, qual seria nosso primeiro objetivo? Então, até aqui, ó, nós já sabemos, né? Que essa área aqui, ó, essa área aqui é uma área que deve ter, ó, nós temos que ter uma área aqui para 24 palhas aqui, uma área para 24 palhas aqui, 24 aqui e 24 aqui. E por que são 24 palhas? Né? Porque é um padrão que chega lá. Quando chega o caminhão quando chega, ele chega com qual quantidade? Né? Ele chega com a quantidade de
Então, 24 seria padrão? Então depende do tamanho do caminhão. Ah, sim. Porque assim, o mais comum é um caminhão que cabe 24 palas. É o mais comum que tem. Tem uns que cabem mais, cabem menos, né? Mas uma carreta mais comum, vou chamar, porque a carreta nós chamamos de uma carreta, aquela métrica aqui, ó, ela tem 12 metros, uma carreta de 12 metros. Tem também a carreta de 18 metros, né? Mas a mais comum é de 12 metros. Professor, por que são cabendo, por que cabem, né, 24, professor? Porque o pallet é 1,20. Quanto é que é essa largura? O pallet tem, lembra, 1,20, certo? O pallet é 1,20 m. Na carreta, o lado 1000 fica para cá, ó. Logo, o lado do 1,20 m fica para cá, tá certo? 1,20 m mais 1,20 m dá 2,40 m, que é a largura do caminhão, certo? Tudo bem? Então, o caminhão, então, o pallet fica um do lado do outro, 2,40 m. Esse lado 1 metro, se tem 12 pallets, 12 vezes, né? Certo? Não é isso? Então é padrão 240 caminhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como aqui tem 1 metro, né? Se esse tem 1 metro, esse lado só tem 1,20 m, né? Então, como são 12 metros de. Tudo bem? Então, é o que é mais comum, certo? Não é o melhor, não é o pior, mas é o mais comum. Então, uma carreta, o nosso projeto, sugestão, eu vou colocar aqui, sugestão, né? Não que isso foi um cálculo, nada disso. A gente acha que é uma carreta que você pega, lá, professor, mas é uma carreta que você pega o telefone e chama, facilmente você encontra. Se a carreta é especial, é difícil de encontrar. Assim como o pallet. Professor, mas por que eu não posso trabalhar com um pallet especial? Porque o fornecedor vai fazer o que? Especial para você. Esse fornecedor, sei lá, entre falência, tem dificuldades, como é que você vai conseguir esse pallet? Mas se o pallet é padrão, se o fornecedor A não pode, o B pode. O C, o D, o E, importa, né? Então, tem mais facilidade. Então, eu tenho aqui a entrada da mercadoria, né? Vai entrar, vocês concordam? Se aqui tem 24 pallets que chegam, né? Quais são essas 24 que chegam? Elas chegam com o kit, né? Lembra? Essas 24 que chegam são o nosso kit KLT lá, né? Com o kit elétrico, né? Então ela vai chegar o caminhão com 24 pallets, ele vai descarregar o cimento faz controle de qualidade, e de controle de qualidade ele vai ficar numa área de armazenamento. Tudo bem? Nós fizemos um cálculo também que precisamos de 8 bags para abastecer a fábrica por dia, né, para a matéria-prima, que são 6. Ou seja, 24 pallets também não dá um dia, né? Certo? Quantos faróis nós montamos por dia aqui? Não é? 9.238, né? Lembra disso? Não. Por dia volta lá 238? Se aqui não são 24 pallets, Certo. 24, se cada pallet cabe 100, então cada vez que chega, 24 vezes 100 é igual, eu tenho um estoque temporário de 2.400. Se eu pegar 9.238 e dividir por 2.400, quantas vezes eu vou bater essa fábrica aqui? Divide para mim, 9.238. Tá? 9.238 por 2.400, né? Que é o que tem armazenado. Quantas vezes eu tenho que abastecer? 3,84. 3,34. Né? Ou seja, vai ter que vir 3 carretas inteiras. 84. 84? Isso. Tá. Vai ter que vir 3 carretas inteiras. Praticamente 4. Então provavelmente vai vir 4 carretas por dia, né? Se vem 4 carretas por dia em 24 horas, de quanto em quanto tempo vai ter que entrar uma carreta aqui? Dá para saber, não dá? São 6, 12, 6 e 6 horas tem que entrar uma carreta, é isso?
6, 12. Certo? Não é isso? Eu trabalho 24 horas. Se vai ter que entrar 4 carretas, vai ter que entrar uma carreta depois de quanto tempo? Para 24 horas. Não é isso? Peraí, Porque 6 vezes 4 São 4 carretas por dia. 24 horas, quantas carretas tem que entrar? De quanto tempo? 6 horas. Simples assim, tá certo? Isso tá bom, tá maravilhoso, né? Que são praticamente 4. Então, ou seja, essa carreta já sei que ela tem que chegar de 6 em 6 horas, né? Ou seja, a cada 6 horas está chegando uma carreta aqui, abastecendo a minha. Isso nós chamamos na logística de janela de entrega. Então, imagina que eu tenho uma janela de entrega às 6 da manhã, eu tenho uma janela de entrega ao meio-dia, eu tenho uma janela de entrega às 6 da tarde e tenho uma janela de entrega à meia-noite. 6 e 6 horas, o fornecedor tem um compromisso, né, de fazer as entregas programadas. Alguns chamariam até de uma entrega just in time, tem vários nomes, mas a logística não comprou muito essa entrega. Aliás, isso era parte dos anos 90, né, logística just in time, né? A logística hoje usa muito o termo janela de entrega, são os compromissos do horário de entrada da mercadoria lá, tá? E esse caminhão, a gente pode chamar que é um caminhão também do tipo, ó, mil por ano. Ele faz a função do mil por ano, né? O que é legal? Que esse caminhão, ele vem então, ele vem cheio, descarrega as embalagens com o kit que ele tem aqui na área de recebimento, tá ok, vai para a qualidade, e tá ok, ele dá entrada no estoque, fecha o processo. Tudo bem? Então vamos seguir. Então, está chegando, entrou, conferiu, estocou, vamos chegar. Matéria-prima também, os 8 pares vai chegar, vai fazer, como aqui cabe 24, se cabe 24, cabe 8, certo? Não é maior, né? Então é uma área suficiente, ou seja, o máximo que eu vou estar recebendo no padrão é 24. Professor, isso que eu queria fazer de 48, a equipe vai ter que decidir. Seria o justo, né? Certo? Algo muito arriscado. Tá? Depende, professor, mas eu não poderia colocar recebendo no 48? Poderia, eu não faria, porque se são de 6 e 6 horas, não tem motivo para fazer maior que isso. A mim, mas aí vocês podem discutir. Legal. Aí é aberto a ordem de produção. Né? A pergunta é, de quanto em quanto tempo eu tenho que levar um pallet para cá? Eu tenho que pegar um pallet para cá, um pallet, vamos pensar assim, né? E esse pallet vai ter que sair daqui e vai ter que vir aqui para a minha área, abastecendo a fábrica, assim como eu tenho que pegar um pallet daqui, né? Um pallet daqui e trazer esse pallet aqui. De quanto em quanto tempo a gente vai fazer esse pallet aqui? Não é 9.238? Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer a conta. Esse lado. São 9.238. Só outro detalhe. Apesar de ter recebido mercadoria 4 vezes por dia, a nossa fábrica, nós vamos imaginar que a gente não consegue trabalhar 24 horas. Você consegue saber aqui, professor? Dá para chegar aqui? Não. Aqui dá? Aí no meio dá. Vamos pensar assim, ó. 9.238. Né? Vou imaginar que a nossa fábrica consegue trabalhar de maneira contínua em 20 horas. Que vai ter 3 turnos de aumento. Almoço, não vai? 3 horas paradas. Aí tem troca de turno, tem uma coisa ou outra. Significa que, provavelmente, eu vou conseguir trabalhar 20 horas úteis. Tudo bem? Apesar de eu ter 24 horas, horas úteis mesmo são 20, que a gente considera. Divida para mim 9.238 por 20 horas. Quantas peças eu fabrico por hora? 461. 461. Na verdade, vírgula 9, então é Para 2? Para 462 peças por hora. Só que um detalhe, né? Cada vez que eu fabrico uma peça, né? 462 peças
vezes. Lembra que eu uso 400 gramas de matéria-prima cada vez que eu fabrico uma parte, seria a carcaça, né? Então a carcaça usa 400 gramas e a lente usa 300 gramas, lembra disso? A carcaça usa 400 gramas, né? E a lente 300 gramas. Então 462 vezes 0,4 significa que para fabricar 1 hora de produção, quantos quilos eu preciso? 184. Então 184 quilos. Então eu já sei que 184 quilos ele equivale o quê? A 1 hora de produção. Não é isso? Seguiram o raciocínio? Ó. Mas você está falando do pallet do azul? Não, esse é do azul. Ah, tá. Esse aqui é 0,4, usa. E esse aqui usa 0,3. Cada vez que eu fabrico. E 500 quilos de uma bag já vai 184. Não, mas aí nós estamos fazendo assim. Então veja que a gente vai brincando com os números, mas a gente vai chegar lá. Siga o raciocínio, ó. Isso aqui é a quantidade de produção diária, 9.938 Dividido pelas horas úteis. horas. Então significa que eu fabrico isso por hora. Quer tudo bem? Se eu fabrico isso por hora, eu sei que eu uso 400 gramas cada peça que eu fabrico, então eu vou usar 184 quilos em 1 hora. Se eu pegar 500 e dividir por 184, eu tenho a quantidade de horas que vai durar. Certo? Entenderam a jogada? Sim. Divida para mim quanto deu? 184. 2,72. Então só que tem uma dificuldade aqui, né? É 2 horas e 72% da hora, né? Professor, esse 500 foi o que? Que eu entendi, o 500 embaixo aí. Ah, perfeito. Esse 500, se vocês estão lembrados, é o padrão que o fornecedor me entrega aqui. Lembra que na figurinha tem uns sacão bem grandão assim, pradeira levando, que chama bag. Então cada vez aqui, ó, é um negócio assim, é um tipo de um sacão gigante, tipo uma alça assim, né? E o fornecedor, isso aqui chama bag. O fornecedor, no nosso caso, ele entrega um padrão de 500 quilos. É padrão do mercado, tá? É do plástico, né? Do polímero. O padrão de mercado, são vários padrões. Um dos padrões é pegar 500 e 500 quilos. E ali deu 2,72. É hora isso, mas ele tem que Aqui é transformar. hora. Tem que transformar em nada, né? 2 horas, minha mãe. E 70 minutos? Então, não existe 72 minutos. Né? Como faz essa conta? Ah, não lembro mais. É 72% de minuto. Ah, 32% de minuto. Meu Deus. A lógica é muito simples. Você vai pegar 2 horas, então, né? 2 horas, quantos minutos? Multiplica 60 vezes 0,72. Quanto deu? São 60 minutos. 43,12. Então são 2 horas e 43 minutos. Ah, E 72 significa que é 72% dos 60 minutos. Tem fração. Então são 2 horas e 43 minutos. Então, ou seja, a cada 2 horas e 43 minutos, nós temos que, olha lá, que abastecer aqui. E ali vai ser a mesma conta. Só que em vez de ser 0,4, vai ser quanto? 0,3, né? é, exato. Isso. Então a gente vai fazer a mesma conta do lado aqui, ó. Fazer a mesma conta aqui, ó. Então é 9.000, vou fazer menorzinho, tá? 9.238. Aí já sabemos que é 462. Vou passar aqui, tá? 462 peça por hora. Só que essa peça, quem é essa peça aqui, né? Aqui nós estamos falando da carcaça. Aqui é a carcaça. E aqui nós estamos falando de quem? Da lente do farol, né? Certo? Que é a lente. Você vezes 0,3. Isso, perfeito. Parabéns para você. Vezes 0,3. Quanto dá? 462,03. 138,6. Já é 138,3 quilos por 6. 6. Por hora. Se eu dividir por
2,70? Muito estranho. Ué, por que estou parecido? 462 por 0,4, deu 184. 500 por 184. Tá, dá 183, né? Por coincidência deu 1 quilo lá, né? Não sei se é 138, né? 138, perdão, gente. Olha só. Eu escrevi errado. 500 por 138 por 6. Desculpa. Dá 3,60. 3,60. É a mesma coisa. Mas daí se é 60, pode ser 60. 60 minutos, né? Seria aqui. 60 vezes 60? Não. É que não é assim, né? Só se passa Pra mim dá pra trás, É 60 vezes 0,6 vamos dar 36 minutos, né? Vai ter que fazer isso sempre. Então dá 3 horas e 36 minutos. Legal. 3 horas e 36 minutos. Então aqui é 3,36. 3 horas e 36 minutos. Né? Então fechamos, né? Então nós aqui da logística já definimos outra coisa que definiu, que vai chegar um caminhão a cada 6 horas, então vai ter que ter uma equipe aqui preparada a cada 6 horas para receber, aí, ou seja, vai ter que ter um equipamento adequado para fazer essa movimentação desses 24 partes para cá, vai ter que ter uma equipe para fazer a movimentação para cá. A cada 2 horas e 3 minutos vai chegar um bag vai ter que descer para a área produtiva nessa máquina, e cada 3 horas e 36 minutos tem que chegar nessa área aqui. Tudo bem? É o nosso trabalho, né? Agora o que está faltando aqui seria definir o equipamento mais adequado, né? Vocês vão ter que pensar no equipamento que seja mais adequado aí para fazer a nossa. Aí pode ser uma brincadeira, né? Com contrapeso, elétrica, né? A gás não pode, né? Ambiente fechado, tá? O que acontece, né? Então aqui nós sabemos que a cada hora nós produzimos, olha lá, cada hora nós produzimos 462, é isso, né? Tanto carcaça quanto compensação. Produzimos 462, tanto carcaça quanto lente, né? Por hora. Mas é o mesmo tanto, né? Tem que ser o mesmo tanto. Na verdade assim, né? Eu estou fazendo um cálculo genérico aí, né? Como nós vamos ter uma taxa de produção, aí tem que entrar em detalhe como essa máquina produz por hora, qual tipo de máquina, né? Que a gente ia desviar, né? Para poder fazer várias abordagens, né? Estou fazendo uma abordagem de movimentação de máquina. Entendi. Então, 2 horas e 53 minutos, produz 462, em 3 horas e 36 minutos, que produz 462. Não. Aqui são. Aqui significa. A cada 2 horas e 3 minutos eu tenho que transferir 500 quilos de material para Pegar a cesariana. É isso que é uma obrigação nossa, tá vendo? E a cada 3 horas e 36 minutos tem que abastecer. Agora, o que eles vão produzir por eles mesmos, né? Agora vai acabar Então, eu não quero entrar nesse detalhe porque eu acho que a gente vai para um outro curso. É verdade. Aliás, outra engenharia de produção. Então, essa matéria é um outro caminho. Sim. Porque eu tenho que falar qual é a máquina, quanto produz, quantas qualidades, quanto molde. Aí eles vão para uma área que eu acho que para nós não tivemos matéria para discutir esse assunto. Vai ficar cansativo e vai chegar. Só daquele outro, vocês vão ver o que é essa aqui, outro 6? Nós calculamos juntos, isso aqui é a matéria-prima, lembra do bioafirmativo? Nós tínhamos um bioafirmativo e tal, e lá no final tinha lá 0,4 para fabricar a carcaça, lembra? E nós tínhamos lá numa linha, aqui a lente, era o bioafirmativo, aqui era 0,3. Né? Então, para fabricar uma carcaça, eu uso 400 gramas. Para fabricar uma lente, seria 3. Né? É só fazer a continha, né? 9.238, é só fazer assim. 9.238
Faça a continha. 9.238,04. Mediu para 2. quilos, né? Então, ou seja, para que eu fabrique 9.138 peças, cada vez que eu fabrico 0,4, eu preciso de 3.696 quilos. Bem, eu vou fabricar isso aqui, cada vez que eu fabrico eu uso 400 gramas, eu preciso então de 3.695. Só que cada vez que chega 3.695, o nosso padrão é de 500 quilos, tá certo? Se eu dividir 3.695 por 500, quanto dá? 390. Isso. Esse 7 é 300 alguma coisa. Além do 8. Tá certo? Porque esse fornecedor sempre vai ficar contando pra gente assim, o pesado lá. E daí vai fazer a mesma coisa. Ah, Você mesma vai coisa. ter 7,3, vai dividir por 500. Que é o padrão que o fornecedor entrega. Daí vai dar 6. 6, perfeito. Ah, tá. Então esse número você só ia ter depois de fazer os cálculos do caso ali, né? Eu já tinha feito. Né? Dali no começo, eu não consigo enxergar. Ah, desculpe. Ah, deixa eu ver aqui, já mesmo. Já tinha feito. Então esse aí dá pra gente saber. Aí esse valor total é 8, 8 é o quê? É a quantidade de pallets que nós chamamos de cobertura. Ou seja, a empresa está coberta o dia de matéria-prima para fornecer, para fabricar carcaça. É taxa de cobertura. Né? Então eu tenho cobertura suficiente para fabricar carcaça durante o dia, né? Tem matéria-prima suficiente. Assim como tenho matéria-prima suficiente para fabricar lente de farol. Né? Se eu tivesse 4 bags para matéria-prima, significava que eu teria meio dia de cobertura. Tá certo? 4. Se falaria assim, eu estou com 4 bags de matéria-prima para carcaça. 4. Se eu uso 8, eu falaria que eu estou coberto de meio período. Tá certo? O linguajar é isso. Ó. Porque se você falar assim, quantos tem? Tem 4. Quer dizer alguma coisa esse 4? Não. Tem uma informação irrelevante. Agora você fala assim, eu estou coberto meio período. Não é mais importante para a logística? Que nem ali, ó. 6. Quanto tem? Tem 3. É uma informação meio assim, vazia. Agora você fala assim, quanto tem? Nós estamos cobertos 50%. Significa então que nós temos, se agora são 6 da manhã, quando for meia-noite, quando for 6 da tarde, acabou. Tá certo? Eu falando? Sempre roda 24 horas. Se 6 da manhã me falar, nós estamos com coberto somente meio período. Né? Porque eu tenho 4 bags, deveria ter 8. Significa que quando for 6 da tarde, então nossa logística tem que fazer o quê? Correr para chegar aqui antes das. Tá certo? Não dá um centro de urgência? Agora você fala, tem 4. Quer dizer o que? Isso não é meu problema. Nada, tem 4, mas e aí? Tem correr, não tem, tá bom? Agora você falar que está coberto tanto percentual por dia, né? Então eu estou coberto, como se eu tivesse coberto 25%, né? 25% de cobertura. Então significa que meio dia acabava. Né? No quarto, né? Certo? Então é assim que funciona. A gente tem que ter clareza na comunicação. E por último, né, o pallet vai ter que entregar direto na montagem. Aqui, ó. O pallet aqui tem que sair daqui e vir para a montagem. Então, a mesma coisa, né? Eu uso um pallet, cada vez que eu uso o pallet, esse pallet com 100 caixas, né? Ele vai ser entregue aqui, ó. Então, o pallet vai ser entregue. A pergunta é de quanto em quanto tempo esse pallet tem que descer aqui, né? Então, se eu vou produzir 462 peças por hora, praticamente está fácil, né? Olha lá. Se eu vou produzir aqui a montagem de 462 faróis por hora, então praticamente, se eu descer um pallet, o pallet tem 100, né? Então na verdade não dá uma hora de produção, né? Então seria 462 quantos eu uso em uma hora. Então, se tem alguém no 100, praticamente quantos tem aqui? Deixa eu ver.
vou explicar para você. Um pallet é igual a 100 kits. E lembra aqui no nosso informativo, né? Cada farol usa um kit elétrico. Um kit elétrico por farol. Então, um pallet dá para montar 100 faróis. Se 462 equivale a 1 hora, se eu dividir. É dividir por 2. Porque o kit. Não, cada kit tem 100 faróis. Certo? Cada kit tem 100 faróis. O farol está para montar, né? Cada pallet tem 100 faróis. Que dá 100 kits, dá para montar 100 faróis. Né? Então deve ser mais. Não, claro. O pallet não dá para montar. É quase 5, né? Quase 5. Então se eu dividir 462 por 100, 462 dividido por 100, quanto que dá? 4,62, né? Então se eu dividir 60 minutos por 4,62, quanto que dá? Perdão. Eu esqueci da vírgula. 0,077. Não. 60 por 4,62. 60 dividido por 4. 60 por 4,62. 12,72. Legal, é isso mesmo. Então a cada 12,72, né? Eu preciso de um pallet. Então é 12, agora já são 12 minutos e quantos segundos? É a mesma coisa. 0,72 vezes 60, quanto dá? 0,72 vezes 60. Vezes 60. 43,2. Então praticamente eu tenho aqui, ó, 12 minutos e 43 segundos é o tempo que eu tenho que mandar. Então, a cada 12 minutos e 43 segundos, eu tenho que estar enviando, né, um pallet aqui para a nossa abastecer aqui. Certo? A cada 12, né? Bem rápido a operação. Né? Então a gente começa a quantificar, né? Nós da logística, então nós temos que nos preparar. Veja que é tudo uma linha de raciocínio, né? Nada sofisticado, né? Então, a cada 12 minutos e 43 segundos, nós estamos abastecendo a linha. E a cada hora, eu estou colocando aqui. Então, lá. No caso, eu quero saber, então, quantos pallets eu vou ter que usar aqui, né? Então, um pallet, lembra que um pallet cabe... nós vamos fabricar 9.238. Lembra que o Bill of Material cabe 90 faróis embalados, né? Se dividir por 90, quantos pallets eu vou ocupar por dia? Lembra disso? Vamos lá. Não era 90 faróis que cabia aqui em cada pallet, né? Então, cada vez que eu fabrico um farol, o padrão, né? O padrão que vem embalado é de 90 faróis, né? Se eu dividir 102,64. então dá 102,64, né? Pallets. É bastante, né? Será que vale a pena deixar no chão ou já vale a pena verticalizar? Verticalizar é melhor, né? Então se eu pensar naquele padrão de verticalização, lembra que nós fizemos uma passãozinha na semana passada? Quanto que era? Era 3 de altura, né? E aqui cabia quanto mesmo? Era 6, né? 6. Então cabia aqui, né? Aqui cabia 3, 3, 3, 3, 3, 3. É isso?
cabia assim no chão, cabia 3, no primeiro nível cabia 3, e lá em cima da prateleira cabia 3 e 3 pallets. Lembra que fizeram juntos? Lembra disso? 3, né? Então, se eu pegar 102 dividido por 18, quantos porta-pallets precisa? Quantos porta-pallets precisaria? Então, um dia, né? 5 vezes 6. Então, 6 porta-pallets absolutamente, né? Aí eu posso pensar, mas será que eu posso deixar 2 dias de cobertura lá, então problema? Eu deixo 12, né? Para 2 dias. Tá? Veja que é bem simples de mencionar, né? Aí eu tenho aqui, ó, uma área de pique. Eu posso deixar uma área de pique 24, né? Fazer assim, dobrado. Vou imaginar que a minha saída, por que 24, professor? Imaginar que a minha saída de veículo também são sempre em padrão de 24, né? Ou seja, cada vez que eu faço a inspeção, no máximo eu faço a inspeção de 24 e 24, né? Então, eu posso deixar áreas aqui para 24 pallets, né? Então, essa quantidade de área vocês fazem tudo. 24 aqui, 24 aqui. E quando eu falo 24, o que isso representa em área? Vamos fazer uma continha rápida. O que significa 24 pallets em área? É simples, né? Você pegar 24 pallets, nada mais do que isso aqui, ó. Quanto é que mede um pallet? Não é 1,20? Lembra? Olha lá. 1000 por 1.200. Tá certo? Se eu colocar 24, eu poderia pensar assim, né? 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6 vezes 4, tá certo ou não? Dá os 24? É isso? Né? Aqui é 1, 2, 3, 4. Então aqui é 24. Então, se aqui é 1,20 m, ó. Se aqui é 1,20 m, né? Vou colocar 1 metro por 1,20 m. Então aqui vai ser quantos metros? 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse lado é 1 metro. Se entre 1,20 m é 1,20 m, 2,40 m, logo aqui é 4,80 m, certo? Olha lá. 1 metro por 4,80. Se eu multiplicar então 6 vezes 4,80, quanto eu preciso de área? Tá certo? Continua. Vocês entenderam? Ó, o pallet é 1 por 20. 1 por 20. Desse lado tem 6, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Se esse lado é 1,20 m, 1,20 m, 2,40, 3,60, 4,80. Certo? Um do lado do outro. Então 6 por 4,80, quanto dá? 28 metros quadrados. Então, cada vez que tem, então mostra que são 24 pallets, pode considerar 28,8 metros. Legal, né? Então, uma logística raiz aí, né? Nossa, ficou curtinho, sem professor. Oi? Nossa, foi mais. Nossa, professor. Eu sou muito bom de tiro, na verdade. Não, é verdade, eu sou uma habilidade. Ali o 90 você pegou dali de cima, né? Que é o padrão. É o padrão, porque assim, nesse padrão foi definido, lembra que nós fizemos juntos na aula passada? Uma caixa padrão, cabia acho que 12, né? Por nível, né? 12 por nível, E multiplicou. daí deu 102 pallet, só que daí esse 108 dividido por 18. O que é o 18? Lembra que nós fizemos uma prateleira também impossível? Porque assim, Lembrei. E o 108? O 108, Não era para puxar 102? deixa eu ver o que é isso. Não, 9.238 a 102,64. Não era para pegar esse valor dividido por 18? Está nessa. Então aqui é Ah, 108. Então desculpe, aqui é 102. Ó.
Ajudem, o professor vai falando, às vezes comentem. Vai ver se muda alguma coisa. 102 por 18, vê se muda. 5,6. Ah, Continua 6. continua 6, pode pegar para ajudar, né? Então é isso. 102 por 18, 5,6, 6. Aí você vai ver, né? 6 significa o quê? Um dia de cobertura no estoque. E se dá um problema que tem um greve do caminhoneiro, você vai botar esses negócios onde? Não pode fazer? Deu greve dos caminhoneiros. Aí eu estou produzindo. Se eu não tenho onde colocar, eu tenho que parar também. Agora, se aqui na área de acabado, se eu considerar não 6, mas 12 ou 18, pode ser que eu tenha um espaço para continuar produzindo. Aí a decisão, está escrito algum lugar que tem que ser? Não. A gente discutiu com o diretor. O justo é 6. Se deixar 2 dias, 12, 3 é 18. Será que a empresa vai falir? Vai comprar 18 prateleira? Provavelmente não. E se der greve, acontecer alguma coisa, os caminhões não chegarem, eu vou parar a fábrica? Então você tem uma margem aí para continuar trabalhando. Cobertura de um dia. Tudo bem, gente? Então basicamente é isso, né? Nosso projetinho seria. Agora o que faltou fazer? Se eles escolherem, vocês podem dar uma olhadinha que tipo de. No caso aqui eu posso pensar que é uma carreira tipo Cider, né? Para chegar e já descarregar aqui. Tá? Só faltou um detalhe aqui, né? Para a gente fechar essa conta. Esse pallet ele é retornável. A embalagem é retornável, né? Então significa que o pallet vai ser utilizado. Depois vai acontecer o quê? Esse pallet vai ter que voltar aqui, ó. Então esse material, deixa eu ter outra cor aqui, acho que tem que ser branco aqui. Ó. Então esse material aqui, ó, esse pallet quando você utiliza na montagem, ele vai ser colocado aqui, né? Depois eu tenho que movimentar esse pallet da área de vazio, ó, que é um pallet vazio, com KDT, ó. É um pallet vazio. Esse pallet vazio eu tenho que movimentar até a minha área aqui, aguardando retirada. Porque esse caminhão vem, descarrega o recebimento, com qualidade e armazena. Ele ficou vazio, não ficou? Só que nesse meio tempo eu estou produzindo. Aí todo pallet a cada 2 minutos aqui, ou seja, a cada quanto tempo aqui? A cada 6 horas, vai chegar um caminhão novo. Por quê? É o tempo que eu demoro para consumir 24 pastas, certo? Exatamente. Então, quando ele chegar, provavelmente a saída está cheia de pallet vazio. Aí eu tenho que fazer aqui uma nota fiscal de saída. Quando esse material chega, eu tenho que dar entrada. Esse material vem com nota fiscal. A embalagem vem com nota fiscal, separada da mercadoria. Então eu dou entrada na mercadoria e dou entrada no pallet, na embalagem. Ou seja, eu crio um saldo de embalagem. E quando o fornecedor vai levar, eu pego desse saldo que eu tenho e emito a nota fiscal de saída dessa embalagem, tá certo isso? Então quando esse caminhão vai retirar, ele vai ter que levar as embalagens, então fica débito e crédito também de entrada dessa embalagem. Isso é importante também. Tá? Até que são dúvidas? Cheio de dúvidas. Parece uma blusa química. Não, a logística ela é isso, não são cálculos assim. É o básico. Não, veja, mas nós somos a razão da existência da fábrica, né? A fábrica não vive sem a logística, porque ela que faz acontecer. Né? Assim, a fábrica ela tem seu mérito em termos do produto, da produção, né? Mas as coisas acontecem porque a logística está ali atuando, né? Adquirindo matéria-prima, planejando onde vai armazenar, como vai armazenar, como vai movimentar, né? Como vai abastecer a fábrica. Certo? Então é a nossa função, planejar. Então aqui vamos imaginar que 24 partes eu tenho que decidir se vai ser no chão, se vai ser verticalizado também. Né? Eu tenho que decidir como vai ser no chão, se verticalizado. E também o sistema de como é que eu vou trazer a cada 12 minutos isso aqui. Será que vale a pena? Essa é uma pergunta. O mercaderista fica andando o dia inteiro na fábrica, fica aparecendo, né? Reloginho ali, né? Ele retira, leva para a montagem, da montagem ele pega do vazio ele vai levar lá para a área
aguardando que tirar a embalagem. Volta, pega o pallet e fica assim. E se eu pegasse, por exemplo, já ouviram falar em alguma matéria que você já falou sobre isso? AGV ou VGA? Se for em inglês, né? AGV. Então seria AGV. Espera, Seria em português veículo guiado automaticamente. Se vocês tiverem algum trabalho sobre isso, tiveram? Não tiveram? Vamos continuar a pesquisar então. Esse veículo ele é autônomo, né? Ou seja, ele faz um circuito com diversas possibilidades. Tem as mais simples, qual é a mais simples? Você cola uma fita magnética no chão, aí esse veículo tem um sensor, ele vai seguindo aquela fita. E ele tem uma certa velocidade constante, né? Isso é o mais barato que tem. Você vem lá, é uma fita, você cola no chão mesmo essa fita magnética, né? Qual que é a vantagem? Se não gostou, você pega e modifica para cá, modifica para lá, até você tomar uma decisão definitiva. Só tem uma parte de implementação. Ele acelera, né? Você não tem que contratar um engenheiro da NASA para instalar um negócio desse. Você não pode ser que você compre um livrinho, cheio do negócio, você cola a fita, liga e anda. Simples, né? Não dá nada para ficar. Então, esse veículo vai ter que andar a uma certa velocidade, seguir. Imagina que essa linha vermelha é uma fita, olha lá, é uma fita que vai ser colada no chão. Esse é o AGV, ou VGA mais simples que tem. Ele segue um rastro eletromagnético, um sensor, né? Um sensor que capta essa informação eletromagnética e ela vai então seguir, né? E o que ele faz então? Como é que funciona aqui, né? Esse veículo vai chegar aqui, vamos por partes. Esse veículo, além de ele ter essa questão da fita, posso programar ele para ter tipo uma sequência de ações. Ações simples. Por exemplo, vamos imaginar que aqui ó, é o ponto 1. Aqui é o ponto 1. Aí eu vou escrever no programa assim. Esse ponto 1 também é um sensor A. É um sensor. É um sensor de exposição. Né? Quando ele chega perto da porta do shopping, o que acontece lá? Lá no ar? Por que ela tem um escondido apertando o botãozinho lá? Por que abre? Tem um sensor, né? Então vem um sensor de presença, igual a luz hoje, a gente compra essas luzes de LED, né? Você instala, você chega ali embaixo, acende, né? Mesma coisa, é um sensor. Esse sensor sabe que o veículo está ali. Na hora que o veículo chega ali, só o fato de ter o sensor não é o suficiente. Só o fato de ter a fita não é o suficiente. Tem uma programação no sistema que vai dizer o seguinte, ó, quando chegar em o veículo para, né? Ele para alguém engatar para a porta. Hoje é que ele vai parar 5 segundos, né? Então ele vem aqui para 5 segundos. Alguém vai lá, engatou a carretinha. Aí ele passou 5 segundos, né? Ele vai seguir viagem. Chega aqui ele também na posição 2, ó. Aí vai ter o sensor 2. No sensor 2 ele para também. Aí eu vou lá, desengata a carretinha e ele segue. Quando ele chega aqui, ele vai ter um sensor 3, ele para, eu engato a carretinha onde tem as embalagens vazias, ele vai até o sensor 4, assim por diante. Por coincidência dá certinho. Vamos colocar 4 segundos? 4. Então, cada 4 segundos, vamos colocar 5, vai interferir. A cada 5 segundos, ele pode chegar, dá tempo da pessoa para lá e coloca, ele parte e leva o circuito. Então tem que ter um programinha. Eu depois explico com mais detalhes isso, o que é esse programinha. Mas é simples, é uma programação até infantil, um comando até infantil. Né? Comando assim, né? Tipo, ele vai ligar o sensor do equipamento com o sensor, comunicação do sensor do equipamento com o sensor do nosso AGV. Então do 1 ele vai para o 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 4. O circuito constante.
é uma possibilidade, né? Fazer esse veículo funcionar automaticamente, tá? Então, o que eu gostaria que vocês pensassem assim, né? Eu deixei bem aberto esse trabalho, deixei, eu escrevi assim, né? Fazer uma relação. O que eu escrevi? Alguém pode ler para mim? Não fiz nada tão profundo, mas é importante você saber. Esse aqui, né, professor, você tinha colocado outra vez. Exatamente. Você vai disponibilizar no Teams, né? Ou você disponibilizou? Eu não vi. Eu aqui disponibilizou, porque ficou 2 para entregar, né? Eu tô com o professor que quer explicar o Mas é bem aberto, né? Na aula de aula você ouve mais. O arquivo lá. Ou não tem arquivo? Tem arquivo, né, que não vai olhar. professor, é esse projetar no Prodoc, fase 1, definir a operação viu? Não, eu vou. Layout, fábrica e... Layout e fábrica, esse aí. Lembra, gente, que eu estou pedindo, é bem simples. De acordo com o arquivo 17 do 11 de 2022, Que é o Excel que eu coloquei lá. funciona, realizar um relatório demonstrando o funcionamento de uma fábrica com os seguintes requisitos: escrever as áreas de recebimento, produção e produto acabado. Isso. E também fazer um relatório do funcionamento de um centro de distribuição. Esse é o Descrever o critério de armazenamento por alto, médio e baixo giro, como sistema WMS, gerência e operação de... Eu vou voltar ao primeiro desafio, que é esse aqui. Esse, né? Olha lá. O que eu perguntei? Fala aí. O primeiro, de acordo com o arquivo, realizar um relatório demonstrando Realizar um relatório. o funcionamento, né, de uma fábrica. Então essas contas, elas como se diz, eu estou mostrando a mais do que eu até tenho pedido. Mas se eu quiser pegar isso e colocar na relatório. Melhor ainda. Melhor para vocês. Para vocês, porque assim. Isso a gente vai fazer em planilha daí, né, professor? E você já disponibilizou a Mas você planilha. não falei também, né? Nós disponibilizei a planilha Excel. Então, mas isso a gente vai fazer daí na planilha mesmo ou no caderno? Do jeito que vocês quiserem. Esse relatório de que vocês quiserem. Ok. O mais importante não é acertei. Eu acho que assim, é uma oportunidade de vocês entenderem várias coisas aqui, né? Você está mais próximo do que você fazia lá, né? Está mais próximo do que você fazia, né? Você ficava aqui nessa área aqui, né? Você chegava no material, chegava tipo de embalagens também retornáveis também. Aí você tem que fazer você fazia uma nota fiscal de entrada e você fazia uma guia de conferência cega também? Ou ela tinha... Alguém tem que conferir, né? Sim, Chegou. mas é no outro setor, né, que confere isso. A parte de conferência fica do setor. Não, ok, confere no setor, mas se gera uma conferência cega. Não, professor. Bom, pelo menos a minha parte ele emitia as notas de embalagem. Tá. Tem um outro rapaz que mexe especificamente com a remessa. É outra coisa. É. Entendi. Bem, o que você faz não está tão longe do que você via lá na fala. Sim. Tá. Mais ou menos. A parte, então, o primeiro relatório é referente ao Excel, que é referente ao que o senhor passou Então na aula. essa história aí. E aquelas coisas? E aquelas outras coisas lá? Então, aí lembra que eu estava fazendo na semana passada no CD? Eu falei que a gente ia acabar com certo com isso, não. Mas eu estava mencionando já, não estava? Então, nessa parte aí de entregar, são quantos relatórios para entregar? São dois somente. 2. Um desse e um do CD? Do CD só. Quantos CD? Tá. Não é mais fácil do que parece. O mais importante que eu acho assim, que essa matéria como é a primeira disciplina, acho que entra mais a questão da logística mesmo, né? Sabe? Porque não tem muito pesquisa, não tem muito assim, né? Isso aí Professor, sabia que a aula foi bem melhor aqui do que no laboratório? Também achei. né? Parece que é muito mais fácil de entender. Porque acho que, não sei se é porque tem a carteira, o computador fica bonitinho, distrai, né? daí descarga na cabeça, na do computador. E agora tem a televisão da apresentação, tipo, se quiser colocar uma. É igual no laboratório. Nossa, foi bem melhor. Tá, legal. Então o negócio começou você fazer na sala. Eu achei. Eu achei. Eu também achei melhor. Tá. Então assim, então a gente pode fazer assim, quem quiser complementar a pesquisa, o que é um AGV, né? Aí a semana que vem a gente possa fazer uma abordagem. Porque o AGV vai rodar aqui no circuito. Tem 3 tipos, né? Tem um que você vai colar essa fitinha, né? Que eu já te falei no chão, como se fosse um fio adesivo. E ele vai seguir. Aí eu tenho um segundo, aí é mais caro, você tem que quebrar o chão e botar essa fitinha como se fosse
dentro do chão. É Definitivo. Então o terceiro que é mais legal, que é chamado de visão inteligente, né? Então alguns, os mais modernos, ele toma decisões. Por exemplo, ele está chegando aqui, né? Aí alguém colocou uma caixa aqui. Ele vai lá, não vou ficar esperando. Ele pega, ele toma a decisão e contorna a caixa, né? Ou ele, por exemplo, ele está atrasado lá, ele está atrasado em 1 segundo em relação ao tempo tático, ele pega e dá uma aceleradinha, né? Então tem uns que já são mais, eles andam pela fábrica sem sensor, sem nada, ele tem é como se fosse uma visão, né? É como se eles tivessem uma visão, você já viu isso na internet, né? Aí com essa visão ele vai tomando as decisões da melhor rota, vai imaginar que ele já sabe. Vamos imaginar que ele vai se aproximando do lugar, ele já sabe que não tem mercadoria para retirar, ele pode pular para ganhar tempo, então ele tem lá uma inteligência embarcada ali, já é mais sofisticado. Esses 3 tipos são os mais comuns. Tá. Então o primeiro relatório é falar o quê? Vou ler de novo para a gente aí, se vocês entenderem, é só fazer um relatório. Então, realizar um relatório demonstrando o funcionamento de uma fábrica. Isso. Com os seguintes requisitos, que é descrever as áreas de recebimento, produção e produto acabado. Que é isso aqui. Tá. Mas então, peraí, nisso aqui a gente vai ter que fazer isso aqui ou vai ter que pesquisar? Não, o que você entendeu dessa aula, você pode escrever no papel ou você pode colocar isso daí no papel. Eu faria os dois, a sugestão. Você pode replicar em os cálculos e mostrar tudo aqui já de cálculos que existe uma lógica, né? Professor, mas essa fábrica de faróis, se for uma fábrica, outra fábrica, será que é tão diferente? Provavelmente não, né? Você vai ver que vai ter uma área de recebimento, qualidade, resultado. Vai mudar, claro, algumas coisas, né? Mudar o peso. Claro, né? Agora, o fato de vocês estão entendendo que existe um bioinformativo, que existe uma relação de materiais, que existe uma lógica de um fluxo, né, lógico, né, de movimentação de materiais, que se você for fazer um estágio, um emprego, não é completamente diferente. É claro que pode ser um outro desenho de layout, mas é isso, né? Área de materiais, área de fabricação e montagem e área de produto acabado. Isso não vai mudar. Por que não muda? Dentro do sistema ERP, no SAP, por exemplo, ele é configurado para trabalhar dessa forma, né? E por que é dessa forma? É bem lógico, né? O material que chegou, por exemplo, o plástico, o polímero, ele tem um custo, não tem? Matéria-prima. Na hora que passou nessa máquina aqui, o custo aumentou ou diminuiu do produto? Ele passou pela máquina, o custo aumentou. Na hora que ele veio aqui e montou, o custo aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Vai aumentando. Então, conforme você vai agregando trabalho, esse trabalho vai descendo, no final, né? Então aqui é a matéria-prima, aqui vai agregando valor, e aqui é o setor que vai armazenar o produto que já está acabado. Então, se eu quero saber quanto custa, eu tenho que seguir a rota, né, dessa transformação para que eu possa saber no final quanto vai custar. Então, por isso que é um processo diferente. O contador ele vai ter que depois apurar quanto é que me custa o produto. A área financeira, o contador também, para saber disso, alguém tem que planejar todo o fluxo do processo, né? Gasta dinheiro essa área ou não gasta dinheiro aqui? Então aqui vai ter um centro de custo e vai ter uma área ocupada, centro de custo e área ocupada, né? Os equipamentos, as pessoas que trabalham aqui. Então, além da matéria-prima, vai ter outros custos que não vão agregar ali. E tudo isso está dentro do sistema ERP, né? E vocês, como responsável pela logística, cada centro de custo seu, você terá que dar conta, né? Porque está gastando mais, está gastando menos, e o sistema ajuda a gente a organizar esses custos aí. Tá bom? E o restante? O problema é que quinta-feira tem jogo. E o restante, deixa eu ver. E também fazer um relatório do funcionamento do centro de distribuição.
Meu, o funcionamento vocês entenderam como Sim, funciona. Aí escrever o critério de armazenamento por alto, médio e baixo de Isso vocês sabem também. Sim. Como o sistema WMS. Isso eu expliquei também que ele funcionava bem. Estão vendendo mais um produto, né? O produto está campeão de vendas. Ele entra no autogiro. Na linha automotiva, né? Deu defeito, limpador de para-brisa. Aí ela é chamada boletim de serviço. Aí a GM, Toyota, Volkswagen, emite o boletim de serviço. Qualquer carro que entrar para fazer revisão, se o dono perguntar ou não perguntar, vai lá e troca o limpador de para-brisa. Se eu coloquei isso no sistema, aonde vai parar nossa demanda? Provavelmente deve parar mais próximo do autogiro, concorda comigo? Porque ele vai ter que, cada carro que entrar, vai ter que trocar. Então o sistema entende que, como tem um boletim de serviço aberto, autogiro. Setor de vendas foi lá e colocou promoção, né? Baixou o preço de alguns itens, deve vender mais ou menos. Então a tendência é que o sistema joga mais para o autogiro. Né? Então temos que estão vendendo naturalmente, pode ser uma demanda ou por boletim de serviço, ou por recalque, ou por uma oferta, né, na área comercial. Certo? Estão tranquilos agora? Acabou os nervos? Falei que era facinho. Ô, professor, deixa eu ver com você. Eu sempre confundo todas essas empresas. A Bosch, ela tem alguma coisa com Toyota? Não. Ela Bosch também não. não. A Bosch tem uma coisa a ver com a ZF. Ah, a Bosch pode ser. Você tem uma ideia, eu estava na ZF em 93, aí a Rádio Peão saiu com a seguinte notícia. Rádio Peão que fala é o comentário da fábrica, né? A Bosch fez parceria com a ZF. Aí a diretoria nunca soltou uma nota sobre isso, nada. Passado 30 anos, o que acontece? A Bosch assume a ZF na direção. Não é mais direção, a direção está cá. Não é mais direção com óleo, a direção elétrica. Mas demorou 30 anos eles vinham lá. É coisa da alemã. E aí sai do bolso e tem outro bolso, tá vendo? O bolso só. É interessante que a gente ouviu isso 30 anos atrás. 92, 29, uns 28 anos, depois. Um belo dia eles trocam a plaquinha, né? Mas agora é Bosch. Mas demorou 28 anos para isso acontecer. Mas são empresas alemãs. O governo alemão tem muita participação nas empresas, né? Formação, universidade, né? Ou seja, o aluno estuda, faz estágio dentro da empresa, o governo incentiva, né? Tem muitos doutores, né? Que não estão dando aula, mas estão fazendo pesquisa dentro da empresa. O próprio governo às vezes paga para o pesquisador estar lá dentro. É uma outra mentalidade, é uma outra percepção da vida, né? Que eles entendem que o conhecimento ele pode gerar oportunidades para o país. E deve ser verdadeiro, né? Porque o Japão está bem, a Alemanha está bem, né? E Estados Unidos também está bem. Então, países que têm essa lógica, me parece. E a China também não é tão diferente, viu? De certa maneira, eles têm muitos doutores pesquisando também. É que é um país fechado, não dá para saber exatamente como que é. Mas que deve ter muita gente pesquisando também nesse molde aí, parceria com a empresa, provavelmente verdadeiro. E nós, infelizmente, temos essa distância, né, entre essa iniciativa privada e o mundo acadêmico, que o Brasil ainda não conectou da forma mais adequada possível. Mas um dia vai se acertar. Pode ter referente ao trabalho, mas são os últimos, professor. Estamos que não dá mais tempo. Então, beleza. Agora, só essa que vem, você não está comigo em embalagens. Se nós entregar isso, estamos geral. Já era. Porque a quinta-feira agora já é outra semana, já é Mas outra tem que semana. conversar com o professor agora do estoque, né? Porque a maioria está fechando, saindo. Eu acho assim que o meu objetivo foi alcançar em termos de matéria. Eu não vejo assim, muito mais do que. Aliás, se você conversamos os anos que vem passado, quando nós falamos disso, nós iríamos comunitários na questão do cross-docking, a questão da funcionamento de uma fábrica e de um CD. O que nós falamos está comigo, né? Tem dúvida, explica de novo. Não tem segredo. O importante é você sair com uma ideia razoável,
como as coisas funcionam. Então, Fechou? Obrigado pela presença. Acho que a moça está no celular. Obrigada, senhor. eu vou digitar lá. Gente, tá? Também tem isso aí, né? Trabalho gostoso bastante. Ih, será que é no pause ou será que é no quadradinho? Não, no quadradinho, né?